No programa de hoje, eu vou conversar com dois advogados de Rondônia. Ele, Hélio Vieira, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, e Zênia Sernov. Eles lançaram livros, um deles é Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética comentado, e também Honorários Advocatícios, agora no Justiça e Cidadania. Lançando livros pela LTR, eu recebo no programa de hoje Hélio Vieira, ex-presidente da OAB de Rondônia. Hélio, seja bem-vindo ao programa Justiça e Cidadania. É uma honra estar aqui e vamos aos debates aí, né, dos temas tão importantes aí para a advocacia, para os acadêmicos de direito, os operadores de direito. Eu acho que é interessante esse debate, sim. Muito bem, também está com ele também a autora do livro, junto com ele, com Hélio Vieira, Zênia Sernov, que lógico, é também advogada, são parceiros de escritório, mas também tem muita coisa em comum que é discutindo sobre a advocacia. Zênia, seja bem-vinda também à Justiça e Cidadania. É uma honra participar do programa Justiça e Cidadania e principalmente debater temas que são muito importantes para a nossa advocacia, que é honorários e o Estatuto da OAB. E o que levou vocês a escrever essas obras, né? Falando sobre o Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética, até de uma forma diferenciada, né? Comentada. Hélio, o que provocou vocês a escrever esse livro, esse primeiro, por exemplo? É verdade, o Estatuto da OAB, o Código de Ética, né? Quando nós assumimos a presidência da Ordem, em 2007, né? E a doutora Zênia era conselheira, e aí nós procuramos buscar uma fonte de pesquisa onde a gente ia julgar os colegas advogados, os procedimentos, e nós não encontramos assim nenhuma obra que tinha comentários sobre o Estatuto da OAB, com jurisprudência do Conselho Federal. Então a gente queria algo assim, a legislação, só tinha legislação, mas a gente queria a legislação, os comentários e a jurisprudência do Conselho Federal. Não encontramos. E aí surgiu a ideia, né, eu e a doutora Zênia, da gente partir para fazer essa obra, né, que foi uma demanda imensa que nós conseguimos aí, foi 3 anos aí para montar esse quebra-cabeça aí do Estatuto da OAB, Código de Ética comentado, artigo por artigo, inciso por inciso. E aí a LTR aprovou, né, que é uma obra única ainda no mercado, uma obra única que não tem comentários assim, artigo por artigo, inciso por inciso, e combinando aí com a jurisprudência do Conselho Federal. Então isso fica fácil, isso é fácil para os estudantes, os professores universitários e aqueles que vão realizar o exame de ordem fazer uma consulta, né, breve. Sim. Os conselheiros também, quando vão julgar, né, o outro colega advogado no Conselho de Ética ou no próprio Conselho Seccional ou no Conselho Federal. Então tem uma obra que dá uma rapidez imensa para uma consulta rápida. Sim. Zênia, e como que foi, logicamente, pegar isso tudo? Porque deu um calhamaço de coisas, né? Tanta informação para trazer num livro desse, comentado. Então, cada artigo comentar. Então, como que foi esse trabalho? Justamente por ser o Estatuto da OAB, o Regulamento Geral e o Código de Ética, então são os 3 instrumentos que regulam a advocacia, era um volume de serviço bem grande. Então nós recebemos do Conselho Federal, na época o presidente Dr. Marcos Vinícius, nos remeteu o ementário do Conselho Federal inteirinho. E aí a gente foi separando item por item, de acordo com o dispositivo de que ele tratava. E nisso a gente foi comentando todos esses dispositivos. Então, as interpretações, por exemplo, sobre impedimento, se esses impedimentos eram interpretados restritivamente ou não, as interpretações sobre as infrações disciplinares, até que chegamos no Código de Ética. Quando chegamos no Código de Ética, já estava vindo o novo. Então, a gente trabalhou no projeto do Código de Ética, aguardamos ele ser aprovado. Sim, atualizado. Quando foi aprovado, a gente recebeu o texto novo, fizemos todas as alterações necessárias de uma maneira tão rápida
que ele teve aquele período que demorava para entrar em vigor. Quando o Código de Ética novo entrou em vigor, a gente já estava fazendo palestras com esse livro em Aracaju, por exemplo, em Goiânia, no Mato Grosso do Sul, justamente por causa disso. Atualizadíssimo. Saiu o Código de Ética, entrou em vigor, o livro já estava aí. No primeiro dia que entrou em vigor o Código de Ética, nós já estávamos fazendo palestra e o livro já estava impresso também. É porque isso é muito importante. Hoje, o jovem que está na faculdade, quer dizer, ou aquele que quer ingressar na faculdade para fazer direito, por exemplo, isso aqui é a cartilha básica, é o Estatuto da OAB. É a nossa Bíblia. O Regulamento Geral e o Código de Ética. É a nossa Bíblia. E cai muito no exame de ordem essa matéria. Exato. E o advogado que não se abalizar por aqui, realmente é uma coisa um tanto complicada, né? Porque isso aqui é a Bíblia, como você falou. É da a Bíblia advocacia, da advocacia. Verdade. E hoje, assim, algumas faculdades ou alunos, enfim, têm buscado esse material, assim, eu digo, para pesquisa, né? Sim, muito. Você tem uma ideia, recentemente, os professores universitários, né, estão ligando para o nosso escritório, entrando em contato com a gente e até solicitando a atualização de alguns temas que foram aprovados no Conselho Federal ou em termos de legislação, em questões éticas, e que não está no livro no momento. Então, nós estamos fazendo a segunda edição, a LTR já solicitou, e os professores universitários estão utilizando essa obra, né, no sentido de passar esses conhecimentos aos estudantes. Isso é importante. E aquelas pessoas que já terminaram o curso de Direito, são bacharéis, estão realizando o exame de ordem, também estão estudando, né, por essa obra. Então, são apontamentos interessantes mesmo para a advocacia. Os conselheiros da seccional de Rondônia, ultimamente, estão indo no nosso escritório atrás dessa obra, né? Porque ela é interessante na questão dos julgamentos no dia a dia perante o Tribunal de Ética e o Conselho Seccional. E todas as seccionais têm os seus conselheiros, né? Então, e os julgamentos são abalizados por esses três regulamentos, que é o Estatuto, o Regulamento e o Código de Ética, né? Mas nós vamos para um breve intervalo. Eu estou conversando com Hélio Vieira e Zênia Cernove. São advogados e autores de duas obras que a gente está falando no programa de hoje, que é Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética comentado, artigo por artigo, e também a gente fala daqui a pouco sobre honorários advocatícios, que é outra obra. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com os advogados Hélio Vieira e Zênia Cernove, falando aqui sobre Estatuto da OAB, Regulamento Geral, Código de Ética, comentado, que é uma obra, e também daqui a pouco a gente fala de um outro livro que já foi lançado em Porto Velho, vai ser lançado no interior de Rondônia. Doutora Zênia, com relação a gente estava dando uma folheada e vendo, com relação à publicidade na advocacia, né? E também tem uma coisa que às vezes beira um pouco uma discussão meio complicada, né? Às vezes a publicidade ou captação de clientes, enfim, que é algumas coisas que às vezes acaba caindo, acho que no julgamento do conselho, né? É um dos temas que mais cai no julgamento dos tribunais de ética e disciplina, e é um tema muito atual porque está sendo abordado pelo Conselho Federal. No momento, o Conselho Federal está fazendo uma consulta pública à advocacia. Todos os advogados respondem a esse formulário no site do Conselho sobre a possibilidade de abrir mais um pouco a publicidade na advocacia, principalmente em veículos como internet. Tem se feito muita publicidade em Facebook e Instagram e WhatsApp, e se pergunta quais são os limites desse tipo de propaganda para que não ocorra a captação de clientela. Existe uma proposta de que haja uma abertura maior, e eu acredito até que é uma abertura que não deve fazer bem a advocacia se vier a ocorrer, porque um dos grandes diferenciais da advocacia que faz com que a gente não seja
não aplique a advocacia. O Código do Consumidor é justamente isso, que a gente não tem publicidade, a gente não tem uma oferta de produtos, a gente não fica, digamos assim, oferecendo o nosso serviço ao consumidor. E o consumidor acredita de que aquele serviço tem que ter um determinado resultado. Então, a advocacia não oferece um serviço de resultado. Ela oferece um serviço e ele pode vir a dar resultado ou não. Com base nisso, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo entenderam que a advocacia não se aplica ao Código do Consumidor. Se a advocacia abre a publicidade, a gente vai estar dando um tiro no pé, porque aí a gente está prometendo resultado e a gente começou a oferecer uma relação de consumo. Então, eu particularmente sou contra esse tipo de abertura. Inclusive, uma das questões que o pessoal tem falado muito para justificar essa ideia de abrir é de que isso beneficiaria, em tese, o jovem advogado que está começando agora e que ele precisa arrumar cliente. Mas, em verdade, todos esses instrumentos de publicidade, eles permitem que você faça impulsionamento pago. Então, você joga dinheiro, você impulsiona a sua publicação e você consegue jogar ela para o Brasil inteiro. Então, vai beneficiar, no fundo, os grandes escritórios, não vai beneficiar o pequeno advogado. O pequeno advogado vai publicar no Facebook, no Instagram dele, ele vai conseguir chegar, vamos supor, a 200 pessoas, mas um grande escritório que tem lá 40 advogados, ele vai jogar lá R$5.000 de impulsionamento, vai contratar uma pessoa especializada, porque tem curso disso. Sim, e ele vai chegar a 1 milhão de pessoas, então eles vão engolir os iniciantes. Acontece exatamente o movimento inverso. Então, eu acho... É uma discussão que está sendo travada. É uma discussão que está sendo travada hoje, seria a abertura ou não da publicidade na advocacia. Então, é um tema bem interessante também, é um tema que já está tratado no Código de Ética como ele está no momento, mas existe uma proposta de que seja aberta um pouco. Hoje, por exemplo, a publicidade é bem restrita, você não pode oferecer ação nem por WhatsApp, nem pela internet, de forma alguma você pode oferecer a ação. Você pode colocar como se fosse um cartãozinho. Nome, endereço, telefone para contato. É uma publicidade bem restrita. Porque, na verdade, é o seguinte, também se a pessoa não é vista, não é lembrada, né? Pelo menos o endereço do escritório. Exatamente. E como é que você vê, vocês veem essa questão da captação? O que pode caracterizar, por exemplo, a captação e de que, de alguma forma, é vedada, baseado na obra de vocês? O Estatuto veda qualquer forma em que você ofereça determinadas ações específicas. Então, vamos supor que eu faça uma postagem oferecendo a atualização da conta do FGTS. Aí, eu estou oferecendo um determinado tipo de ação. Agora, se eu coloco lá que a gente é especialista em direito do consumidor, é uma coisa bem ampla. Eu estou dizendo que aquele escritório atende direito do consumidor. Então, isso não caracteriza a captação. Não fala especificamente de um tipo de ação. Não pode especificar um tipo de ação. Você não pode induzir a pessoa à litigância. Por exemplo, a pessoa saiu do Serasa e você está lá com o panfletinho oferecendo ação de dano moral porque negativou a pessoa no Serasa. Isso daí já é captação de clientela, é proibido. E também cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. E é para isso que existem os tribunais de ética, para julgar os casos em que a pessoa está extrapolando ou não esses limites. E uma pergunta que às vezes eu acho que as pessoas fazem. E o Código de Ética, ele funciona mesmo? Tipo assim, quer dizer, foi presidente da OAB por 2 mandatos, né, 2007 em diante. Funciona, são bastante rigorosos. Essa experiência passada por lá? Eles são bastante rigorosos e na verdade, isso funciona como as pessoas que estão fazendo parte do Tribunal de Ética, né, na verdade, são juízes, né? Você pode interpretar que eles estão julgando um outro colega advogado. Exatamente. Então, ele sente ele não quer que aquela indisciplina, aquilo que foi violado pelo advogado, aquele erro que o advogado cometeu, ele vai ser punido, ele vai pagar. E ele depois pode recorrer para onde? Para o conselho. Então, o conselho também são outros juízes, são advogados, mas são outros juízes que estão ali fiscalizando o exercício da profissão.
Então, os conselhos hoje são bastante rigorosos nesse aspecto disciplinar. Não admite que os advogados fiquem aí cometendo... Às vezes fica na atos... população uma ideia de impunidade, justamente porque os processos são sigilosos. Então, sim, exatamente. O sigilo das punições, às vezes, dá na população, de uma maneira geral, a ideia de que o advogado não é punido, mas os nossos tribunais de ética e os conselhos costumam ser bem rigorosos. E é bem da verdade até para zelar pelo nome da instituição, né? E é verdade, para você ter uma ideia, a última pesquisa que fizeram sobre as instituições brasileiras, envolvendo Congresso Nacional, igrejas, podemos citar também a OAB, a Justiça, né? A Ordem ficou com 66% de credibilidade. Então. Isso é importante, nós tivemos uma credibilidade maior do que o segmento religioso. Olha aí. Então, porque, na verdade, quando a gente está na faculdade, lá, logicamente, existe a disciplina ética, né? Porque ética não é só para advocacia, a ética é para todos os cursos, né? De jornalismo, história, enfim, qualquer curso que você vai fazer, psicologia, você tem que ter a disciplina ética, porque isso é o que move exatamente a imagem, a credibilidade daquele profissional, né? Porque imagina. Então tem essa questão aqui do Código de Ética, inclusive comentado, é importante para esses jovens, né, que estão entrando no mercado, estão estudando, é importante estar bem preparados mesmo, bem preparados, porque quando ele vem para a advocacia, ele vai lidar com um magistrado, com um promotor, com um delegado de polícia, ele tem que ter uma postura ética. Porque se ele não apresentar essa postura ética para o cliente, para o judiciário, isso vai trazer inúmeros prejuízos a esse colega advogado, moral, tecnicamente, profissionalmente. É verdade. Tem essa outra obra aqui que é Honorários Advocatícios, também pela LTR, e eu gostaria que vocês comentassem um pouco com relação a essa obra, Honorários Advocatícios. Quais as principais polêmicas que vem nesse livro de vocês aqui, que vocês já lançaram em Porto Velho e também vão lançar agora em março aqui no interior? O livro Honorários Advocatícios, ele vem tratar desse tema desde os honorários contratuais, os honorários de sucumbência, desde a sentença e os recursos e a fase de cumprimento, ou seja, durante todo o processo. Ele vem tratar dos honorários de um defensor dativo, por exemplo, e dentro de todo esse contexto ele trata bastante das relações com o cliente. Ou seja, o que acontece em relação a um limite, por exemplo, qual é o limite de honorários, existe isso? O que acontece quando quebra a confiança e o cliente não quer prosseguir com aquele advogado, quais são as consequências disso em relação aos honorários? Ele trata de honorários de sucumbência, vamos supor que houve essa mudança de advogado no curso do processo. Quem que é o titular desses honorários de sucumbência? Então, todos esses aspectos polêmicos que aí já decorrem dos nossos 25 anos de advocacia, que a gente veio aprendendo e tropicando e tendo essas experiências na advocacia, essa é a experiência profissional que a gente jogou dentro desse livro. Nós vamos para um breve intervalo, para o terceiro e último bloco, nós vamos voltar para conversar sobre o Honorários Advocatícios. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com os advogados Hélio Vieira e Zênia Cernov, que lançaram 2 livros pela LTR. O primeiro é Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética, comentados, e também honorários advocatícios. Agora eu deixei por último para a gente falar sobre honorários advocatícios. E você falava também sobre contratos, né? Hoje o advogado, o jovem advogado que entra no mercado, pela experiência de vocês, qual é a maior dificuldade que ele encontra para começar a trabalhar essa relação aí? Até porque tem muitas pessoas iniciantes na advocacia também, que assistem à Justiça e Cidadania, que às vezes essas dicas, né, importantes. Pois é, para você, jovem advogado que está iniciando agora, eu posso dar, assim, algumas dicas. A primeira dica é faça o contrato, porque
É muito comum depois o advogado ter problema com o próprio cliente que não quer pagar. Então tem que ter o contrato. Ah, mas é uma falta ética? Não. Existe a possibilidade dele receber os honorários sem o contrato? Existe, mas se ele tem o contrato, ele resolveu já 80%, preveniu 80% dos problemas que ele poderia vir a ter em relação aos honorários. Em relação qual o valor que ele pode cobrar de honorários? Não existe um limite para valor de honorários. Você há de crer que numa ação grande, por exemplo, o resultado é uma ação criminal de grande porte, uma ação penal de grande porte com grande repercussão. A pessoa é uma pessoa importante. É natural que ele cobre, vamos supor aí, R$200 mil. Agora, numa pessoa ali humilde que cometeu um pequeno furto e não tem dinheiro, é óbvio que ele vai ter que se adaptar ao poder econômico daquele cliente. Então, não existe, digamos assim... Existe uma tabela. Existe a tabela mínima. Existe a tabela mínima. Existe a tabela mínima, que é a tabela da OAB, que aí também ela já vem com outra finalidade, que é você não rebaixar a advocacia a valores irrisórios. Né? Que seria o aviltamento da advocacia. Isso. Então, existe uma tabela mínima, mas não existe um valor máximo, a não ser nas ações de porcentagem, de êxito. Então, na Justiça do Trabalho, por exemplo. Na Justiça do Trabalho é muito comum. Eu vou receber, vamos supor, 20% do que o cliente vier a receber. Ah, mas eu posso descontar meus 20% sobre o fundo de garantia? Se o cliente recebeu o fundo de garantia com o trabalho do advogado, porque o advogado pleiteou, não tinha sido depositado e aquilo é resultado do trabalho, incide sim sobre o fundo de garantia. Ah, eu posso descontar sobre o seguro-desemprego? Se ele não recebeu o seguro-desemprego voluntariamente do empregador e o advogado teve que pleitear, sim, vai incidir sobre o seguro-desemprego. Ah, mas incide sobre o bruto ou sobre o líquido? Incide sobre o bruto. É bom colocar nos honorários que uma porcentagem vai incidir sobre o bruto. No contrato. Exatamente, é bom colocar no contrato. Então, todos esses tipos de questões que o advogado convive muito com isso na advocacia são questões que estão dentro desse livro. Agora, e falando em honorário de sucumbência, né? Muito se discutiu com relação com a reforma trabalhista, o honorário de sucumbência. E esse percentual que se coloca, por exemplo, colocou 20% na causa, aí, de repente, tem a sucumbência e aí, nessa hora, como fica? Por exemplo, o trabalhador, ele contou a história dele, juntou documentos e mostrou para o advogado. E aí o advogado foi lá, entrou e aí deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ele, na verdade, deu ruim. Ele perdeu e... O trabalhador está sujeito a pagar honorário de sucumbência para o advogado da parte contrária, sim. E isso foi uma maneira, primeiro, de valorizar a advocacia trabalhista, porque a advocacia trabalhista era a única que não tinha sucumbência. Era uma desvalorização da advocacia trabalhista. Vamos inverter. O trabalhador ganhou e tem o honorário de sucumbência da outra parte. Tem, né? Tem. Aí é do trabalhador? Não, aí é do advogado. Os honorários de sucumbência é do advogado. Não, mas essa é uma coisa que... A empresa É porque quem paga é a parte que perdeu. Então, em ambos os casos, a sucumbência vai para o advogado. E quem vai pagar ou é a empresa porque perdeu ou é o trabalhador porque perdeu. E isso também faz com que as pessoas comecem a agir com mais boa fé nos processos. Faz com que tanto a empresa quanto o trabalhador passe a agir com mais boa fé, porque estávamos numa situação em que o trabalhador fazia uma reclamação trabalhista também gigante, pedindo coisas absurdas, que às vezes, sem, digamos assim, agir de boa fé. E a empresa também vinha negando tudo, sem um pingo de reconhecimento daqueles direitos. Então, os honorários de sucumbência, porque eles prejudicam quem mentiu, quem se opôs, quem ficou ali relutando contra o reconhecimento do direito, eu acredito que ele vai melhorar muito a boa-fé, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum. E às vezes até para o advogado, né, é importante, até
uma vez eu entrevistava aqui um representante da OAB também, a importância de, às vezes, quando um trabalhador, alguém vai lá buscar um advogado, é importante a história que ele conta ali também, que tenha veracidade, e também a parte do advogado também tenha o cuidado, né, de não afermentar aquela demanda, né, porque senão o trabalhador é que pode sucumbir, não é isso? É verdade, é verdade. Então, quer dizer, registre também, né? É importante para todo mundo, né? É importante para os dois lados, e eu acho que reduz um pouco a litigiosidade, porque eu e o Hélio estávamos até comentando, a gente sai da faculdade preparado para litigar, a gente não sai da faculdade preparado para conciliar. Conciliação, mediação, arbitragem é matéria que não existe nas faculdades. E é importantíssimo. E é importantíssimo. Quanta solução, né, que evita demandas alongadas. Os nossos jovens advogados não estão saindo das faculdades e das universidades preparados para conciliar. Os magistrados também já saem, entra no concurso público, passa no concurso público, faz a formação e não são preparados para conciliar. Por isso que às vezes há muita divergência de prerrogativas, conflito entre advogados e promotores e juízes e delegados, porque nós não fomos preparados na faculdade. Exatamente. Daí que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, também o CNJ, tem investido na formação de conciliadores e tal, os CEJUSCs, por isso é que tem investido e que já tem dado grandes resultados. Né? E a OAB também vai ter que passar por esse procedimento, preparar os jovens advogados a buscar um curso de atualização, de conciliação, que isso é importantíssimo para resolver o problema do cliente, para não acontecer essa questão da sucumbência que a doutora Zene e você estava comentando agora nesse momento. Exatamente. No momento você nem entra com a demanda, liga para o cidadão que está devendo, liga para ele, vem aqui, vamos resolver. Exatamente. Ninguém faz isso. A conciliação ela é fundamental, mas infelizmente o nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer aqui doutor Hélio Vieira e também doutora Zênia Cernove pela entrevista. Nós que agradecemos essa oportunidade e um forte abraço a todos que estão assistindo o programa. Vamos conciliar, né? Com certeza. A conciliação é a chave também. Parabéns aí para vocês. Dia 13, gostaria de convidar todos os 13 de março em Ji-Paraná. Em Ji-Paraná, o lançamento de honorários advocatícios pela LTR, que vai ser lançado em Ji-Paraná no dia 13 de março. Você que é da região central do estado, também já pode prestigiar lá. Obrigado pela sua audiência. Eu conversei com Hélio Vieira e Zênia Cernove, advogados de Rondônia. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo encontro.